Olá, queridos, bem-vindos ao grupo. Que prazer ter vocês aqui junto com a gente, participando desse desafio. O jejum intermitente, ele é muito mais do que uma prática para diminuir o açúcar do sangue, do que para perder peso. O jejum intermitente é um exercício mental. Muitos de vocês vão começar a fazer o jejum e vão perceber vários mecanismos de autossabotagem, querendo fazer vocês desistirem, colocando qualquer desculpa como sendo uma justificativa para vocês não seguirem com essa prática que tem a possibilidade de mudar a vida de muitas pessoas. O jejum intermitente não é uma coisa que é inventada recentemente. O jejum já acontece na humanidade há muito tempo. Praticamente todas as religiões já possuem uma prática de jejum estabelecida. Se você é católico, já já a gente vai começar o jejum do católico, que se chama Quaresma, que é um tipo específico de jejum. Mas o nosso jejum intermitente aqui não tem finalidade espiritual, né? A gente tem finalidade aqui de cuidado do corpo e da mente, e você cuida também da sua espiritualidade aí nesse processo, ok? Vamos lá. Os primeiros avisos para vocês. Nosso corpo morre de medo de passar fome. A gente foge da fome. Isso é um instinto que a gente tem. Todas as vezes que a gente fala em jejum, toca a campainha dentro da nossa cabeça. Vou passar fome, eu não quero isso, porque senão eu vou morrer. Só que isso não é verdade. Esse é o seu corpo instintivamente fazendo com que você fuja da prática do jejum. No passado, era difícil encontrar comida. No presente, você vai no mercado, você compra o que você quiser, quanto você quiser e come no tempo que você quiser. Nós vivemos em um período, pelo menos para a maioria de nós brasileiros e no mundo, de abundância de alimentos, sobra. E a gente, por isso, acaba consumindo mais do que deveria e desenvolve doenças por excesso de alimentos. Então a prática do jejum vem para equilibrar esse momento do mundo que a gente vive, que a gente passa comendo mais do que não comendo. Perfeito? Aviso especial. Quem são as pessoas? Eu não conheço todos do grupo. Temos mais de 150 pessoas participando. Isso não é uma consulta médica, eu não estou fazendo avaliação individualizada de cada um de vocês. Então, todos os conselhos que eu der, vocês têm que levar em consideração também que existem restrições que eu não estou vendo, ok? Quem são as pessoas que não devem fazer jejum? Prestem atenção. Pessoas que estão gestantes, pessoas que estão lactantes. Vocês, nesse momento, não devem fazer jejum. Pessoas que estão fazendo tratamento de úlcera gástrica ou têm úlcera gástrica, não devem fazer jejum. Pessoas que recentemente, nos últimos 2 meses, tiveram alguma crise de pedra na vesícula, não devem fazer jejum agora. Atenção especial aos diabéticos, especialmente quem usa insulina. Vocês não podem fazer jejum sem cuidado médico especializado. Precisa de um médico em cima de você, vendo o seu controle glicêmico, reduzindo a sua insulina à medida que você vai evoluindo na sua prática de jejum. Se você também usa remédios para baixar o açúcar do seu sangue, não é indicado que você faça jejum sem acompanhamento médico individualizado, ok? Porque pode ser que esse remédio abaixe demais o açúcar do seu sangue e você passe mal durante a prática de jejum. Agora, se você usa berberina ou metformina como sendo os seus remédios, que são muitos dos diabéticos, não tem problema. Vocês podem continuar tomando esses remédios e fazer o jejum, porque eles não vão fazer vocês terem crise de hipoglicemia. As pessoas que usam remédio de pressão, o remédio da pressão abaixa a nossa pressão. Às vezes é diurético, faz a gente ficar desidratado. O jejum faz a gente também ter um pouco de desidratação. Durante a prática de jejum, quem estiver usando medicamento diurético deve prestar muita atenção na hidratação. Tem que beber bastante água. 2 a 3 litros de água. Assim você não vai ter efeitos de baixar muito a sua pressão com o jejum e com o seu medicamento.
Perfeito. Esses são os casos especiais. Se você não foi mencionado nesse caso, você tá bom para ir. Good to go. A gente pode seguir fazendo a prática de jejum. Para que serve o jejum? Ele tem muitas funções no nosso corpo, tá bom? Ele tem principalmente a função de matar de fome células velhas. As células doentes e velhas são as que querem aquele açúcar, querem aquele nutriente, que estão desesperadas por aquela comida. Uma vez que você mata o suprimento de alimento, de energia daquela célula, ela é a primeira a morrer. Em 2016, o médico que descobriu esse mecanismo ganhou o Prêmio Nobel da Medicina. Esse mecanismo se chama autofagia. É daí que vem a grande parte dos benefícios do jejum. É matar a célula velha para dar espaço para células mesenquimais tronco novas. Jejum rejuvenesce. Jejum tem atividade anti-inflamatória. Jejum tem atividade autoimune, mata aquele excesso de células imunológicas que estão ali produzindo um monte de anticorpos. Jejum tem atividade antitumoral. E, recentemente, um estudo da Universidade de Boston mostrou que houve redução de 70% no grupo de pessoas no grupo de estudo, que fez jejum 7 dias tomando água apenas. É importante a gente falar que existem muitos tipos de jejum. Neste grupo que a gente está, nós vamos fazer 2 tipos. O jejum intermitente, ou seja, nós vamos comer todos os dias, mas por um período menor de tempo. E também o jejum metabólico. Alguns de nós, quando a gente não estiver mais conseguindo seguir tomando água, chá e café, nós vamos inserir gorduras saudáveis. Isso se chama jejum metabólico. Tá ok? Então existem o jejum intermitente, que a gente vai tentar ficar o máximo tomando água apenas, gerando um mecanismo de jejum fisiológico. E também existe o mecanismo de jejum metabólico, que a gente come pouquinhas coisas e coisas específicas, não é qualquer coisa, para manter os benefícios hormonais do jejum no nosso corpo. Já já eu vou explicar mais para vocês, ok? É muito importante vocês agora entenderem na prática como que isso funciona. Ó, o jeito mais fácil que eu vejo no consultório os pacientes tendo sucesso são 2. O primeiro deles é, ou a gente pula o café da manhã, ou a gente pula o jantar da pessoa. É o tipo de jejum pula café ou pula jantar. Aí a gente come por um período menor de tempo. A segunda opção é o jejum espreme café da manhã e espreme jantar. Isso significa vai tomar o café da manhã mais tarde e vai jantar mais cedo, ok? Conta pra gente aqui embaixo no grupo qual o tipo de jejum que você vai escolher. Assim vocês podem de alguma forma se agrupar e se ajudar mutuamente. As 2 formas funcionam perfeitamente. O que faz sentido na vida de cada um é o que é mais importante agora. Algumas pessoas não conseguem ficar sem jantar, outras não conseguem ficar sem tomar café da manhã, mas conseguem, ao invés de tomar o café da manhã em casa, tomar o café da manhã quando chega no trabalho. Ao invés de jantar quando chega em casa, aproveita já janta no trabalho antes de sair. É uma adaptação. Falando nisso, é importante que vocês tenham a seguinte ideia. O jejum não é tortura. Jejum não é pra gente ficar se restringindo da nossa vida social, não é pra gente ficar se restringindo de fazer as coisas que a gente gosta de fazer. É pra gente adaptar aquilo à nossa vida, para que seja uma prática sustentável, para que não seja um terror. O simples fato de eu liberar que vocês comam alguns tipos de gorduras saudáveis já vai aliviar toda aquela pressão psicológica que existe por trás do jejum, que se chama medo de passar fome, ok? Vocês vão perceber como isso faz muita diferença. A nossa mente fica com medo de passar fome. Esse é o nosso sabotador principal durante o período de jejum. Se eu dou para você uma gordura saudável para você comer durante a prática, passa todo aquele medo. Às vezes a pessoa consegue fazer mais de 24 horas de jejum simplesmente porque eu liberei algumas gorduras saudáveis e passou toda aquela tensão psíquica do jejum.
Inclusive, por isso, eu vou recomendar que vocês tenham em casa as gorduras saudáveis. Vai lá no mercado, pede para trazer o Rappi, o Uber, o Corner Shop para levar aí na casa de vocês. Fontes de gorduras saudáveis, que são elas: o óleo de coco ou triglicerídeo de cadeia média, que é o TCM. O azeite, atenção que é importante que seja azeite saudável, extra virgem. Não dá para ser azeite que é misturado com óleo de soja, qualquer outro tipo de óleo, porque isso faz mal para a tua saúde. O abacate, mas quando eu estiver falando de abacate, não é para comer como brasileiro. Tira o caroço, põe leite condensado, leite em pó, o açúcar. Esses daí não podem. Pode só o abacate, que às vezes vai bem com azeite, sal, pimenta, como um guacamole. O coco, aqui na minha casa a gente tem muitos chips de coco, que é apenas o coco seco num formatinho mais chips, mas você pode comer o coco seco mesmo, comprar no mercado como um snack. E as castanhas, nozes, castanha, amendoim, castanha do Pará, macadâmia, todos esses nuts são gorduras saudáveis e que também podem ser utilizadas por você no momento que a fome estiver apertando, no momento que vocês estiverem se sentindo mal-humorados, no momento que vocês estiverem pensando em desistir, que a cabeça de vocês está começando a dar um checkmate no seu processo de jejum, vocês podem sim lançar mão de uma gordura saudável, comendo sempre em quantidade equilibrada, um punhadinho, não precisa ficar contando uma, duas, três castanhas, mas também não dá para comer o saco inteiro de castanhas, senão você tá já perdendo os benefícios do jejum para você, ok? Assim vocês vão perceber, ficou muito mais fácil. Eu estou ensinando para vocês passos intermediários. Antes da gente fazer 4 dias seguidos de jejum, nós vamos começando com jejuns metabólicos de poucas horas. Perfeito? De forma nenhuma esse grupo significa que nós vamos fazer 15 dias seguidos de jejum. Não vamos, não é essa a ideia. Ninguém vai ficar 15 dias sem comer aqui. Isso não é um tipo de prática que deve ser feito por iniciantes, sem um aconselhamento direto, individualizado, personalizado de uma equipe médica, que constitui de médico, nutricionista e outras pessoas. Nós vamos fazer jejum intermitente. Todos os dias nós vamos comer alimentos específicos em um período de tempo específico. Às vezes a gente vai comer até a mesma quantidade de calorias, ou até mais calorias do que a gente come. O objetivo não é ficar contando calorias aqui. O objetivo é restringir a quantidade de horas que a gente come para que os nossos hormônios se reequilibrem, especialmente a insulina, que abaixa, o cortisol, que tende a ficar um pouquinho mais alto, e o GH, que é o hormônio de crescimento, que em nós adultos faz crescer massa muscular e faz diminuir gordura. Aí surgem os benefícios do jejum intermitente na perda de peso, que acredito que muitos aí estejam buscando com essa finalidade. Perfeito? Quais são os efeitos colaterais mais comuns do jejum? Tonturinha, que as pessoas pensam que é baixa de açúcar. Vai para emergência, já aconteceu com pacientes meus. Vai para emergência, fala para o médico emergencista que está fazendo jejum. Eles pensam também que está fazendo hipoglicemia. Mede açúcar do sangue normal, 70, 75. A média normal, 70, 75. Não é o açúcar que está desregulado. O nosso corpo, o nosso fígado tem função de produzir açúcar. Toda aquela gordurinha que fica guardada em torno do fígado, quando falta açúcar no sangue, ela é transformada em açúcar. Nós podemos ficar até, o recorde mundial de jejum é de 1 ano sem comer nada, apenas fazendo a suplementação de minerais e vitaminas que aquela pessoa precisava, tá bom? Não é necessário que a gente se preocupe com açúcar baixo, a não ser que você esteja tomando remédio de baixar o açúcar, ok? Essa tonturinha surge porque durante o jejum a gente desidrata. Vocês vão perceber que a gente faz mais xixi, que às vezes o xixi fica mais amarelo, e isso significa que você tem que beber mais água, tá ok? E é muita água, 3 litros por dia, 4 litros por dia, especialmente para quem está fazendo atividade física de manhã, em jejum. Por exemplo, dormi a noite toda, fui fazer academia de manhã cedo, já fiquei 8 horas sem beber água.
Vou para academia sem comer e sem estar devidamente hidratado, vai passar mal na academia, ok? Então, quem vai sair de casa cedo, em jejum, já vai beber 500 a 700 ml de água de cara para você se reidratar. Essa reidratação pode ser feita inclusive com sal integral. O sal integral não é o sal branco refinado, Globo, Cisne que a gente tem em casa. Aquilo é veneno. Nós temos que usar o sal marinho integral, que pode ser o sal rosa, que pode ser o sal de Mossoró, que pode ser o sal grosso, que pode ser o sal celta. É só digitar na internet sal integral, pessoal, tem muita informação lá, tá ok? Vai pegar 500 a 700 ml de água com uma colher de chá de sal e vai tomar. Isso é um soro. É um soro caseiro, sem açúcar, porque o açúcar quebra o jejum. Então é um soro menos o açúcar, para manter você bem hidratado, para manter os seus eletrólitos lá em cima. Isso você pode fazer mais vezes por dia, 2, 3 vezes por dia, caso necessário. Doutor, senti tonturinha? Quero tomar água com sal? Posso? Pode sim, claro que pode, tá? É comum que a gente sinta, às vezes, um pouquinho de dor de cabeça. Isso é comum principalmente nas pessoas que já estão com desregulações hormonais ou com dependências de outras substâncias. A gente diminui os carboidratos, aí começa a dar dor de cabeça por conta da falta do açúcar. A gente começa a diminuir o carboidrato, o hormônio insulina começa a baixar e às vezes a pessoa se sente indisposta. Esses são os momentos que você deve estar em casa, né? O jejum intermitente, os primeiros dias de jejum, é interessante que a gente esteja calmo. Não dá para você, no primeiro dia que você vai fazer muitas horas de jejum, pegar bandeirantes e fazer, subir paraquedas, subir coisas perigosas. Se essa tonturinha acontece no seu período de vulnerabilidade ali, você pode se prejudicar. É por isso que nós vamos começar com poucas horas de jejum, aumentando aos poucos para que vocês não tenham esses problemas. Mas o mais indicado é que se você estiver mais tranquilo em casa, no primeiro dia, segundo dia, melhor. Se não for possível, apenas cuidado com atividades que possam impor perigo à tua vida, tá? Muito bem. Seguindo essa questão das horas de jejum, nós vamos evoluindo as horas de jejum e os sintomas que você pode tomar cuidado são esses que a gente comentou: a desidratação, as tonturinhas, a fome eventualmente vai surgir. A fome, ela muitas vezes vai vir porque a gente tá com o hábito de comer. Chega o horário do almoço, sua cabeça já está condicionada a ter fome naquele horário e vai ter fome naquele horário. Neste momento, surfe as ondas de fome. A fome vai vir e vai passar. A fome não vai ficar 24 horas direto em você. Ela vai durar 15 minutos, provavelmente. Esse é o período que você tem que estar com o jogo mental bem servido. Neste momento, vai para a cozinha, prepara um chá para você, prepara um café. Durante esse período de preparação, já passou os 15 minutos, você tomou e a vontade de comer foi embora, tá ok? Então vocês podem fazer sim isso. Tem algumas pessoas que têm gastrite que às vezes tem um pouco de piora dos sintomas de gastrite. Essas pessoas não é indicado que fiquem tomando café o tempo todo. É melhor que você prefira água saborizada com pepino, com hortelã, ou mesmo chás, para você não ficar com seu intestino, com seu estômago irritado. Tudo bem? Esses são os principais sintomas de efeitos colaterais que podem surgir. Como que vai funcionar o nosso programa de jejum? Como nós temos pessoas de todos os níveis aqui, a gente já fez uma pesquisa e percebeu que mais ou menos metade já fez jejum, a outra metade nunca fez jejum, nós vamos começar passo a passo e vamos nos ajudar como comunidade, tá ok? Então, como que vai funcionar? Hoje é dia 15, eu tô gravando exatamente após o almoço. A gente vai começar o dia 16 e o 17 fazendo 12 horas de jejum intermitente. Isso significa o quê? Se o meu café da manhã foi 7 horas da manhã, o meu jantar é às 19 horas. Durante 12 horas você faz as suas refeições e durante 12 horas você não faz as refeições. Esse é o básico do jejum, esse é o que todo mundo deveria estar fazendo, independente de qualquer objetivo.
É equilibrar comida com não comida. É assim que a gente tem que, depois que for acabar a prática de jejum, esse é o básico que deve ser continuado. 2 dias fazendo jejum 12-12, porque tem pessoas que só param de comer a hora que vão dormir. Essas pessoas, então, precisam desse ajuste. Asterisco. Durante os horários ideais é 7 da manhã, 7 da noite, 8 horas da manhã, 8 horas da noite. Depois de 8 horas não é hora mais de comer, ali acabou, a gente vai cessar. A última refeição será no máximo às 20 horas da noite. Nos dias 18 e 19, nós vamos evoluir para 13 horas de jejum. E aí você vai decidir o que faz mais sentido para você. Ou eu janto mais cedo, ou eu tomo café da manhã mais tarde. Nos dias 20 e 21 vão ser 14 horas de jejum. Para algumas pessoas já vai funcionar o pula café da manhã ou o pula jantar, ok? Dia 22 e 23, 15 horas de jejum. Dia 24 e 25, 16 horas de jejum. Esse é um jejum muito legal, que é o 16-8. Isso significa que durante 16 horas nós não vamos estar comendo, e durante 8 horas nós vamos estar comendo. Esse é um bom número para a gente seguir jejum daí para frente, 16-8. Alguns pacientes já fizeram 16-8, já perderam tudo que tinham para perder com aquele jejum, o peso, as medidas. Eles vão precisar evoluir, mas se você nunca passou por nenhum período de jejum, essa é uma excelente forma de você manter o jejum na sua vida. Não só agora durante o desafio, mas depois que a gente terminar o desafio também. 2 a 3 vezes por semana fazer um jejum 16-8, tá? Que pode funcionar da forma que você escolher. Ou eu pulo o café da manhã, ou eu pulo o jantar, ou eu espremo o café da manhã para mais tarde, eu puxo o jantar para mais cedo. Depois de 16 horas, tem algumas pessoas que já vão querer começar a desistir. Algumas pessoas vão entender que aquele ali é o limite delas. Tá tudo bem, continua com esse jejum de 16-8, mas nós podemos evoluir. Vamos para 26 e 27 de janeiro fazer 17 horas de jejum e vamos finalizar a nossa prática no dia 28 e 29, que vai ser daqui a 15 dias, fazendo 18 horas de jejum durante esse período, tá ok? Isso significa que a gente vai estar se alimentando apenas 6 horas por dia. Durante essas 6 horas por dia que a gente for comer, nós devemos comer o quê? Comida de verdade. Só que a gente já não sabe mais o que é comida de verdade. Pessoal, se veio num pacote, provavelmente não é comida de verdade. Suco de laranja não é comida de verdade. Suco de uva integral não é comida de verdade. A comida de verdade é a uva. A comida de verdade é a laranja. Pão, não tem árvore de pão. Não existe árvore de macarrão. Não existe árvore de lasanha. Não existe árvore de margarina. Não existe... Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Vocês têm que olhar para o prato de vocês e saber se aquele alimento veio da natureza. Se você olhou e sabe que ele veio da natureza, beleza, é uma comida de verdade. Provavelmente é um bom alimento para você comer. Se não veio, não é assim que você quebra jejum, tá? Mas então, durante as horas que a gente estiver comendo, vocês podem fazer quantas refeições vocês quiserem. Doutor, eu quero fazer, mesmo em 6 horas por dia, café, almoço e janta. Eu posso fazer? Claro que pode. Doutor, eu não consigo fazer em 6 horas 3 refeições. Eu vou fazer só 2. Perfeito, funcionou para você, pode fazer. A gente não está restringindo calorias de vocês, nem nutrientes. Eu estou restringindo tempo de alimentação, apenas. Vocês podem seguir o plano que a nutricionista de vocês já passou. Vocês podem seguir a dieta habitual da casa de vocês em relação às refeições, contanto que seja comida de verdade e contanto que aconteça num período de tempo determinado aí durante os nossos dias de jejum, tá? O que eu posso comer durante o jejum? Água, chá, café. Água saborizada também. Não vale nada artificial, não vale adoçante, não vale açúcar, isso quebra jejum. A fome começou a apertar e eu tô pensando em desistir. O que eu vou fazer? Eu vou para a cozinha, preparar um chá, um café, vou colocar um óleo de coco, vou colocar um azeite, vou colocar uma gordurinha saudável, um triglicerídeo de cadeia média dentro desses 3 e vou esperar meia hora.
você vai ver que vai passar. Doutor, já tô fazendo 17 horas de jejum, tá quase chegando nas nossas 18, 20 horas de jejum aí. E eu quero continuar, mas eu tô mal-humorado, eu tô com fome, o que que eu posso fazer? Aí, então, você pode pegar um pedaço de abacate, um pouquinho de coco seco ou algumas castanhas e comer. Essa é a sequência que vocês vão traçar dentro da cabeça de vocês para ter o sucesso aí durante a prática de jejum, ok? Muito bem. Aí agora vocês venceram, vocês chegaram na hora de comer, cumprir as minhas horas de jejum. Alguns de nós temos o impulso de comer excessivamente durante aquela refeição, por desespero, por ansiedade, por medo, por diversas razões. Como fazer para controlar esse excesso de apetite? Vocês vão ver que a hora que vocês forem quebrar o jejum, vai comer um pouco e a fome já vai passar. A gente não vai conseguir exagerar muito. A tendência é a gente exagerar se for comida industrializada. Aí sim, aí você come 3 barras de chocolate de uma vez. Mas se for comida de verdade, não dá. A natureza dá um freio na gente, ok? Como que vai fazer? A ordem importa. A ordem dos alimentos importa, que você come, tá bom? Então você vai colocar. Primeiro vai comer a salada, vai colocar o azeite. Aqui em casa a gente coloca nozes, castanha, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol em cima da salada e come. Depois disso, a gente come uma gordura saudável. Então, a nossa cozinheira prepara hummus, prepara baba ganoush com um monte de azeite, pimentão refogado, cebola refogada. A gente come a gordura saudável com a fibra. E, por fim, a gente come as proteínas e os carboidratos, tá? Não dá para a primeira comida sua, pós o jejum, ser o pratão de arroz branco. Uma tapioca nem é comida de verdade, não existe árvore de tapioca, tá bom? Então, vocês vão comer saladas, gorduras, proteínas e carboidratos na hora de fazer a quebra do jejum. Esse momento é mágico, tá? Você passou várias horas regulando o hormônio que baixa o açúcar no seu sangue. Se você de uma vez come um negócio cheio de carboidrato, o teu açúcar vai subir de uma vez no teu sangue. Atrás disso vai o hormônio que se chama insulina para tirar o açúcar do sangue, vai baixar os dois de uma vez e você vai passar mal. Não é assim, é 100% de chance. Se você decidiu quebrar 18 horas de jejum com uma barra de chocolate, com uma tapioca, com uma banana, o teu açúcar vai subir, a tua insulina vai subir, e de uma vez os dois vão descer, você vai ficar fraco, cansado, deitado no sofá. Tá ok? Pessoal, perfeito. Essa foi a nossa conversa em relação ao jejum. Essa é a conversa que eu tenho com os meus pacientes, alguns deles estão aqui. É assim que eu explico, é assim que eu pratico o jejum na minha vida, tá? É claro que vão haver dúvidas, vão haver incertezas. Eu quero que vocês mandem as dúvidas aqui no grupo pra gente discutir. A minha equipe está participando do grupo junto com a gente. Eles vão selecionar as principais perguntas feitas por você. E todos os dias eu vou respondendo algumas perguntas, vou fazendo vocês ficarem cada vez mais motivados. O jejum muda a vida das pessoas, não tenham dúvida que pode também mudar a sua. Ok? Excelente começo de prática pra gente, fortaleça a sua mente, fortaleça o teu corpo. Descubra quais são os seus padrões mentais que vão te sabotar nesse período, que você vai justificar o teu insucesso com aquele autossabotador. Aprenda sobre você, gere autoconhecimento, mas também respeite os limites do teu corpo. E a gente ensinou várias formas de vocês conseguirem empurrar esse limite um pouquinho para lá sem causar nenhum dano na vida de vocês. Um grande abraço, uma excelente semana para nós.